queridos amigos, colegas, simpatizantes com o grande tema do autoconhecimento. Estamos em mais um amanhecer festivo hoje, em se tratando do dia 15 de novembro. Esta data que marca então um degrau importante da nossa trajetória para uma cidadania mais equilibrada, mais justa, diante de tudo o que tínhamos à época da monarquia, em 1889. Neste dia, então, portanto, um feriado nacional, em que muito poucos vão dedicar para uma reflexão cidadã, onde, de um modo geral, se aproveita o tempo para fazer trabalhos domésticos, tudo certo, tudo legítimo, mas isso nos evidencia para as nossas próprias carências enquanto cidadãos. Então vejamos que a época, o que havia e o que aconteceu, o que desencadeou para que a monarquia perdesse então a sua força e uma república fosse então criada. A república a qual nós estamos até com os nossos dias, sob um presidencialismo representativo, presidente nosso eleito em 2 turnos, mas vamos pensar um pouco além. Vamos iniciar pelo sentido, qual o significado da palavra república. A república, uma palavra derivada do latim, que significa res publica. Res, coisa, objeto, algo abstrato, e que é público, ou seja, os bens públicos. Portanto, nós vivemos sob um sistema, sob um regime republicano, onde e sob uma Constituição Magna nos afiança acerca de princípios, a exemplo da liberdade, a exemplo da igualdade. Então perguntemo-nos, somos livres? Vivemos livres? Evidentemente que os nossos dias nebulosos, trevosos, poderíamos dizer, põem em xeque acerca da nossa liberdade de expressão. Eu lembro que quando menino, nascido na década de 60, vivíamos sob um regime militar e havia muito cuidado, havia uma atenção e havia um certo medo, uma certa insegurança no ar, diante do que os militares, então, representando a classe que dominava, que doutrinava, que vulgarmente mandava então sobre os rumos e as pessoas.
E esse sentimento de insegurança, ele e aos que viveram, vão saber do que isso representou à época. E nestes dias, então, em que nós tivemos alguns cidadãos sendo presos por determinação de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, sobrevém a insegurança, sobrevém algo que pode acontecer para com qualquer cidadão. Mesmo que a Constituição diga o contrário. Portanto, nós estamos, e justamente nesta data em que marca para a criação da República, para uma nova Constituição à época, e vejam que nós, nestes 132 anos, nós tivemos já 7 constituições. Positivamente, vamos pensar, tratou-se de inovações necessárias, correções necessárias para melhor servir para que melhor a sociedade pudesse se conduzir, balizada sob normas, obviamente. E estas normas constitucionais, elas foram quebradas literalmente nestes ditames mencionados. Ora, o que é que um cidadão ele deve fazer, ele deve pensar, o que é que ele deve então determinar-se enquanto um cidadão? Ele deve pautar-se na sua Constituição. Ele deve pautar-se nas instituições reguladoras para a utilização, para aqueles então que devem respeitar, estando à frente de alguma instituição representativa. Portanto, o cidadão brasileiro, ele deve estar nesse momento pensando, deveria estar pensando acerca de tudo o que está sendo promovido pela omissão, pela passividade diante de profundos desequilíbrios. E estes desequilíbrios, e cabe também contextualizar para esta data, de que a cidadania, a nossa cidadania, ela está proporcional à ação dos nossos cidadãos. Portanto, se somos numa ampla composição mediana, se somos cidadãos omissos, obviamente que alguém estará se valendo desta omissão para angariar os seus lucros, os seus dividendos, os seus objetivos escusos. E assim nós temos toda a sorte de corrupção vigente, fruto de uma cidadania capenga, que não evolui, e não evolui porque o cidadão não evolui. Para que o cidadão pudesse evoluir, ele teria que ser instigado, inspirado, estimulado, assim como uma criança vai crescer e se direcionar na vida fruto do estímulo que recebeu, que recebe dos seus pais. Assim nós deveríamos estar sendo, desde crianças, estimulados para pensar e para o agir cidadão. Algo que nós literalmente não temos e as consequências estão a olhos vistos. Portanto, a reflexão importante
nós relembrarmos daqueles que se posicionaram contra a monarquia, criaram a república, lideraram um movimento republicano para que o povo, ou a grande e maior parte, pudesse viver de forma mais equilibrada e mais justa. Obviamente, e nos valendo de um princípio, de um ditado de que a evolução, ela não dá saltos. E o processo do desenvolvimento e da evolução republicana, ela demanda ações de cada um dos seus cidadãos. Parabéns aos nossos co-irmãos cidadãos brasileiros por mais este aniversário e vamos utilizá-lo para, e neste dia, pensarmos para as direções para onde estamos caminhando, para o que estamos realizando enquanto uma sociedade. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.